Hoje o nosso Tome Ciência é olho no olho. Na verdade, estamos olhando para o olho como um todo, esse instrumento que parece uma coisa quase mágica, né? De tão complexo e ao mesmo tempo capaz de nos dar, né, 70% da capacidade que a gente tem de comunicação com o mundo. Né? Experimenta ficar de olho fechado que você vai ver o problema que o cego tem, até depois desenvolve o tato para poder e a audição. Mas vamos falar um pouquinho dos problemas no olho. Glaucoma, que é muito falado, doutor Davi, como é que se explica o que é o glaucoma, o que fazer? Eu acho que o mais fácil é comparar isso com uma caixa d'água. Há uma entrada de líquido e um escoamento de líquido. Se nós temos uma entrada maior de líquido e o escoamento não é suficiente, vai havendo um aumento dessa pressão dentro dessa caixa d'água. Esse aumento da pressão vai ocasionando uma perda de células ganglionares da retina. E isso vai trazendo prejuízo. Mas por que o escapamento não se dá? Aproveitando o exemplo. Nós não sabemos exatamente por quê. A gente sabe que o escoamento, nós temos hoje colírios que facilitam o escoamento e colírios que diminuem a entrada de água. Então, combinando esses dois efeitos, a gente pode ter o controle da pressão. Mas para ficar claro, aquele buraquinho do olho que a gente tanto mostrou aquilo é oco. Não, aquilo é como se fosse uma câmara escura cheia de um gel, uma gelatina. Tem uma gelatina. Tem uma gelatina, como se fosse a clara do ovo. Se a gente fizer uma outra comparação, essa clara do ovo, ela tem um conteúdo aquoso. Se esse conteúdo aquoso aumenta, vai aumentar a pressão dentro do olho e vai pressionar a retina, principalmente no nervo óptico, que é a entrada para o cérebro. A saída ou entrada, dependendo do sentido que a gente queira dar. Infelizmente, é a doença que mais cega no mundo inteiro e 2/3 das pessoas não têm sintomas até um estágio bem avançado. Então, é interessante, toda vez que um paciente vai fazer o exame do óculos, que ele peça, se ele solicite, que ele... O exame de pressão. Da pressão do olho. O que é, na prática, a dificuldade decorrente do glaucoma? A pessoa vai perdendo a acuidade visual? Vai perdendo o campo visual. A periferia vai encolhendo até ele ficar no que a gente chama visão tubular, que é já o muito final. Estreita. Exatamente. Aí ele só enxerga para uma ilha. E essa ilha realmente reduz muito o relacionamento dele com o mundo. Até o risco, né, de algum acidente pela perda do lateral. Agora, como se resolve a operação? Não. Colírios hoje são muito eficientes. Temos diuréticos orais e tem a cirurgia já em casos em que o colírio não faz efeito. Nós não conseguimos controlar com os colírios. Hoje em dia... Mais do que há 30, 40, 50 anos atrás, nós ficávamos dependentes da cirurgia. Hoje nós temos realmente colírios bem eficientes. Infelizmente são caros no Brasil e no mundo, mas é a salvação. Mas em relação a uma operação... Não, né? Não é só isso, porque a cirurgia nem sempre ela resolve. Às vezes ela é temporária. Depois volta, retorna ao uso motivo não sabido. Volta ao retorno do uso do colírio. Então, o ideal é, se possível, controlar clinicamente, é fazer o uso clínico. Bem, outra questão que afeta muito é catarata. Qual dos dois aí gostaria de falar de catarata? Doutora Carla, pode ser? A catarata, na verdade, a catarata, ela... infelizmente ainda é uma grande causa de cegueira no mundo, porque na verdade ela é uma grande causa que é reversível, né? A evolução da medicina ela foi tão grande que hoje em dia uma cirurgia de catarata ela é feita com uma precisão e uma qualidade. É o que precisamente? A catarata é justamente, como eu tinha dito no início, a catarata é justamente a opacificação da lente do cristalino, que é essa lente natural do olho que fica posicionada aqui atrás da íris. Ela fica dentro de um saco capsular e a cirurgia consiste em justamente retirar. Eu costumo explicar para os pacientes, é como se o vidro vai ficando sujo. Cada vez mais sujo. E quanto mais sujo fica esse vidro, mais dificulta a sua visão externa. E também dificulta ao médico fazer o exame
do interno do olho. Da mesma forma que essa lente dificulta o paciente a ver o mundo externo, o médico também tem dificuldade de examinar o fundo do olho. Então, a importância de se fazer a cirurgia de catarata quando existe a indicação de remover. Bem, aí na hora dessa cirurgia que parece que entra a questão da lente intraocular, ou seja, é possível nesse momento corrigir a visão, se a pessoa tem miopia, se tem algum problema, se corrige nessa hora. Sim. Ou seja, mata-se 2 bichinhos com uma paulada só. Hoje em dia também a tecnologia da lente intraocular ela avançou muito, existem as lentes multifocais, as lentes que você usa para o astigmatismo, as lentes simples para corrigir miopia e hipermetropia, porque quando você retira essa lente natural do olho, você necessariamente precisa colocar outra lente no local. E essa lente é a lente sintética, que é a lente intraocular. E aí cada paciente tem um estudo necessário através de exames pré-operatórios que vai ser indicado para ele a lente ideal para ser colocada. Tal como né? o óculos é feito especialmente para aquele paciente, a lente também será escolhida também de será. acordo com a necessidade de cada olho, de cada paciente. Hoje em dia esse material sintético não causa nenhum tipo de repulsa ou reação orgânica a ele, não. Não né? causa. Inclusive, a história da descoberta dessa lente intraocular foi um acidente que teve aéreo, que um paciente, ele na verdade teve a entrada de um corpo estranho, que na verdade foi o vidro da aeronave, entrou para dentro do olho e se viu que aquilo ali não provocava nenhuma reação dentro do organismo, dentro do olho. E ali se entendeu que poderia se colocar dentro do olho um objeto inerte, que não iria causar nenhuma reação no olho. São as curiosidades da ciência, né? Bem, doutor Luiz Cláudio, agora, DMRI, na verdade, o que é essa sigla em termos de doença e sua correção? Eu vou passar para a doutora, porque essa parte é ela que faz a retina. Uma retina? Então, o senhor prefere falar de qual outra? Vista cansada. Vamos para a vista cansada, depois a gente vai na... Eu falava do sistema de acomodação, né? Que é o sistema em que eu focalizo longe e focalizo perto, é igual a máquina fotográfica. O cristalino, mais uma vez, ele sofre mudanças no poder dele para poder focalizar um objeto próximo. Então, a vista cansada está relacionado ao sistema de acomodação e à mudança do poder do cristalino, que próximo aos 40 anos, né, esse sistema começa a falhar. Né? Então, quase todos vão precisar, de um certo momento, do auxílio de um óculos para poder enxergar. Apenas demora mais um pouquinho, mas é quase que inevitável? É quase. Alguma pessoa pode não ter? Olha, aqueles que foram míopes, né, eles podem começar a ler sem o óculos. Tá. Então, eles tiram o óculos, eles podem ler nessa idade, com mais de 40 anos. Mas boa parte de todos aqueles que nunca usaram óculos, nunca precisaram de óculos, nesse momento vão precisar de um auxílio para poder enxergar, para poder ler seu jornal, seu livro, entendeu? E começa realmente às vezes é perceptível, às vezes de um dia para o outro. Ele vai pegar o controle remoto e não começa a dizer que tem que aumentar a distância, né? O braço vai ficando curto, né? Exatamente, o aumento da distância para aumentar a distância focal, para poder a imagem chegar na retina. Bem, já que o senhor falou em vista cansada, e no caso do míope, eu vou pedir a definição clássica da miopia para o doutor Davi, como é que ela se dá? Bom, isso aí é o seguinte, a criança nasce com o diâmetro antero-posterior daqui até aqui atrás curto. A criança nasce toda como se fosse uma miniatura. Se o adolescente ele cresce muito e esse diâmetro se estica, a imagem se forma antes, porque as curvas já são pré-determinadas, e a imagem, o foco vai ficar antes da retina, ele vai ver desfocado. Então, é necessário realmente usar lentes divergentes, lentes negativas, para que coloque essa imagem focada na retina, porque o olho dele aumentou nessa direção. Isso tem a ver com o tamanho do globo, no caso. Você tem o tamanho do olho em maior percentagem, tem a curvatura do olho e tem uma posição relativa do cristalino. Se o cristalino está mais para frente ou mais para trás, você pode realmente ter uma refração diferente. Mas isso aí já é uma percentagem mínima de... Não há controle possível, isso é genético quase. Na prática, o que resolve é o óculos ou lente de contato. E chega a ser hereditário, não? Não, né? Cada um tem a sua, né? Não, se ele cresce muito, se o pai é grande e a mãe é grande, a tendência dele é não ser anão. Então, provavelmente, também vai ter
o braço grande, a cabeça grande, a orelha grande e o olho também nesse diâmetro posterior Pode maior. dar E diferença. aí vai precisar de óculos. Bem, ficou pendurado o DMRI, doutora. A DMRI, ela tem a própria explicação no nome, né? A degeneração macular relacionada à idade. Então, é uma degeneração da região da mácula, que é a região de visão central do olho, que tem relação com a idade, né? Começa a partir dos 45 anos, tem uma característica, ainda os fatores ainda não são bem esclarecidos o que gera. O principal causa que a gente conhece, que pode ser modificável, é o tabagismo, né? O fumo, a ingesta pobre de alimentos ricos em vitaminas e a ingesta rica de alimentos ricos em gordura, né, também estão relacionados a isso. Tem uma causa genética, tem uma relação com a causa genética. Mulheres brancas também têm mais incidência. É realmente uma degeneração que vai acontecendo nessa visão central. E aí não tem jeito ou alguma cura? Nós temos dois tratamento? tipos, tem o tipo seca e o tipo úmida, né? O tipo seca, a gente usa vitaminas que a gente pode tentar de alguma forma retardar esse envelhecimento da célula, digamos assim, mas existem muitas pesquisas nesse campo que está tentando trabalhar com células-tronco para tentar regenerar essa visão central, mas tudo ainda em nível experimental, nada que a gente possa ainda oferecer para o paciente. E da tipo úmida a gente tem tratamento, que é quando começa a extravasar líquido nessa visão central do olho. O glaucoma é diferente do glaucoma, porque o glaucoma ele vai perdendo o campo de visão até chegar ao centro. A degeneração macular, ela comete o centro da visão, né? Justamente essa parte central. O paciente nunca chega a perder a periferia. Então, ele completamente cego, ele não vai ficar. Isso é um grande medo dos pacientes. Ele tem uma grande dificuldade de realizar atividades que ele necessita da visão central, né? A leitura, tarefas manuais, coisas que ele vai precisar. Mas o campo periférico, deambular, né? Andar, ele vai continuar tendo essa independência. Os antiangiogênicos foi um grande avanço no tratamento dessas doenças do tipo úmido, né? Bem, antes da gente ir para o intervalo, doutor Cláudio ou Davi, quem queira, o famoso astigmatismo, que acontece mais com mais jovem, quem gostaria de pegar isso? Muito bem, para explicar astigmatismo, antes eu vou voltar um pouquinho na explicação da miopia, né? Usando o nosso esquema aqui. No míope, a imagem chega antes da retina, quer dizer, ela não está focalizada na retina. Então eu preciso de uma lente apropriada para jogar a imagem na retina e eu ter o foco. Na hipermetropia, que é outra deficiência de grau, eu tenho a imagem se formando depois, lá atrás no olho. Então, uma lente apropriada, eu coloco a imagem na retina onde ela deve se formar. No astigmatismo, eu tenho dois focos. Eu posso ter um foco antes da retina, depois da retina, dois focos antes da retina, dois focos depois. Com lentes apropriadas, eu jogo o foco aqui. O astigmatismo se dá exatamente porque há uma diferença de poder entre dois eixos, né? Entre dois meridianos. Isso normalmente, quando detectado em bom tempo, há uma forma de correção. O organismo, de alguma maneira, deixa a pessoa A questão do tempo é fundamental, que você se identifique erros refrativos ou a necessidade do uso de óculos na infância. Quanto mais cedo você detectar, você promove que essa imagem chegue nítida à retina e que você jogue no banco de dados, como ele falou, é uma imagem nítida, né? Que o cérebro... Nós enxergamos com o cérebro, precisa chamar atenção para isso. Claro. Se a imagem chega nítida no cérebro, então ele vai se desenvolver bem, né? Todavia, ela vai fazer as sinapses necessárias em cada lado para que eu jogue essa imagem nítida no cérebro e essa criança desenvolva a visão. Então, quanto mais precoce o exame, a detecção, melhor. A gente já está vendo isso em vários dos casos. Bem, vamos só para um pequeno intervalo, depois o doutor Davi está pedindo a palavra, a gente volta com ele, começa com ele já já.